Mais um vídeo do Fortec Show. Eu sou Marcelo Gamer e continuando a minha série aqui de montagem de computador e como montar ou comprar o computador, dando várias dicas para vocês. No vídeo passado eu falei sobre gabinete e fonte e agora eu vou falar sobre placa-mãe, processador e memória. Então vamos lá sem mais delongas. Primeiro eu vou começar mostrando qual foi a placa-mãe que eu comprei. Eu comprei uma placa-mãe da ASUS, ok? Essa aqui Z907 da ASUS, Z97K, quer dizer, ok? Muito boa, ok? Ela custou R$ 680, tá? E você encontra placas-mães até razoáveis por até R$ 350. Ou você chega a placas-mães que custam R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500. Mas não precisa tudo isso, ok? Se vocês comprarem uma placa-mãe mediana para aquele processador que você vai escolher trabalhar, aí você já vai ter um bom computador. Uma placa-mãe mediana que eu falo é acima de R$ 500. A placa-mãe que eu comprei custa R$ 680. E ASUS é uma boa marca. Gigabyte é uma marca meio assim, para quem quer baratear custo-benefício, de um bom custo-benefício. Mas com mais qualidade eu recomendo, por exemplo, o ASUS, eu gosto bastante. A minha placa-mãe antiga era Intel, durou 8 anos a placa-mãe Intel que queimou, não posso reclamar. 8 anos a placa-mãe Intel. Então, tem outras marcas de placa-mãe, é questão de pesquisar. E o que diferencia? Por que tanta diferença de preço? São recursos. Algumas placas-mães são memória DDR3, outras placas-mães já são DDR4. Para a nova leva de processadores que usam DDR4, tá? Então, você tem que escolher qual é o processador que você vai trabalhar. Aí, você tem que escolher uma placa-mãe que funcione com esse processador. Então, primeiro você escolhe o processador, depois a placa-mãe, e aí você compra a memória compatível. Você tem, por exemplo, processadores que são Intel ou da AMD, que é uma boa marca também. A AMD tem um bom custo-benefício. Você pode montar uma máquina gamer boa com a AMD, sai mais barato. Mas eu prefiro Intel, porque quando eu acho que você vai editar vídeo, trabalhar com computação gráfica, então não vou só jogar, quando você vai fazer stream, eu acho que um processador i7 é o que precisa para dar conta do recado. Eu acho mais estável a Intel, o processamento Intel. Apesar da AMD ser mais barata e ser boa também. Muitos computadores gamers de custo-benefício bom, ok? Os caras compram uma placa-mãe de R$ 350, um processador AMD e o jogo vai rodar muito bem. Então, em relação a jogo, custo-benefício, você não precisa gastar tanto numa placa-mãe e você não precisa comprar um Intel, pode ser um AMD. Mas se você vai trabalhar, além de jogar, aí eu recomendo uma placa-mãe mediana de 650, no mínimo R$ 500, e um processador Intel, no mínimo i5, mas para trabalhar eu recomendo o i7. E foi o que eu fiz, eu comprei um processador i7, ok? A caixa dele está aqui, eu vou mostrar. É um processador i7, esse flash aqui da câmera está meio deixando assim, dá para ver. É um i7 4790K. O que é esse 4790? O que é o K? Foi difícil achar esse K. Esse K é a linha de processadores i7 da 4ª geração, que é a geração mais recente, que permitem overclock. Com o tempo eu posso tentar fazer overclock. Ele nativo, ele tem 4 GHz de clock. Tá? 4 GHz. Significa que ele pulsa 4 milhões de vezes por segundo. 4 milhões de vezes por segundo. 4 GHz. É giga ou é bilhões de vezes? Agora eu sempre me confundo, porque mega é milhão. Aí giga, talvez seja bilhão, gigahertz. Mas enfim, 4 GHz. E eu fazendo overclock ele pode chegar a 5 GHz. Mas se eu for fazer overclock, eu não posso fazer overclock com o cooler que veio, que seria o cooler do processador, esse ventiladorzinho aqui para esfriar o seu processador. Ele já vem naquela caixa ali de processador. E para você usar ele sem overclock, é bom.
não vai dar problema. Mas se você for fazer overclock, ele não vai dar conta do recado. Aí você precisa gastar uns R$ 400, 350, 500 em um water cooler. É um cooler para esfriar o seu processador que usa água. Tá? Usa água. E aí está nessa média de preço que eu falei. Agora, uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo passado, de dica de gabinete. Se você vai usar um gabinete que vai usar o water cooler para você fazer overclock, o seu gabinete ele tem que ter entradas para esse water cooler, senão os canos d'água não vão passar direito. Esse gabinete que eu comprei, se vocês notarem, ele tem aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui, deixa eu tirar isso aqui, pronto, tá vendo aqui, ó, isso aqui é buraco para o water cooler, para passar o cano d'água, tá vendo? E aqui dentro ele tem essas entradas aqui aborrachadas, tá vendo? Todo ele tem, ó, essas entradas aborrachadas, que é para eu poder passar os canos do water cooler para poder instalar um water cooler. Isso eu vou deixar futuramente no meu computador. Quando tiver uma grana aí, eu puder comprar um water cooler, aí o meu gabinete já permite isso, eu já comprei o gabinete pensando nisso, então eu vou fazer um overclock para chegar até 5 GHz, se eu sentir necessidade. Primeiro eu quero montar o computador, jogar, editar, fazer live para vocês e sentir como é que está a performance dele, para ver se eu vou ter necessidade de fazer overclock ou não. Eu acho que com um i7 desse, que esse, se eu não me engano, da 4ª geração, é o topo de linha para memórias DDR3. Eu comprei uma placa-mãe e um processador que eu já pudesse usar minha memória DDR3 que eu já tinha no meu antigo computador para não gastar mais dinheiro. Mas, acima desse, os modelos de 4ª geração já usam DDR4. Se eu comprasse, eu teria que comprar uma outra memória DDR4. Então, o padrão de memória, já é bom vocês saberem também, hoje em dia é DDR3 e já está mudando para DDR4. DDR2 já é computadores mais antigos. Eu ainda tenho aqui em casa computador com DDR2. E aí, deixa eu mostrar aqui a placa-mãe, falar um pouco dela, tá? Vamos lá. É uma placa-mãe que tem 4 entradas aqui de memória. Se você comprar placas-mães mais baratas, você vai ter 2. Ele tem 2 slots para placa de vídeo, caso eu queira um dia colocar placas de vídeo em paralelo para fazer SLI ou Crossfire. Ele tem essas aqui. A placa de captura que eu tenho, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha placa de vídeo, ó. É uma GTX 750 da NVIDIA. E aqui é minha placa de captura Avermedia Live Gamer HD. E esse conector aqui, tá vendo pequenininho, da placa de captura Live Gamer HD, ele encaixa aqui, nesse slotzinho aqui, ou nesse. Mas se eu quisesse, eu poderia encaixar num outro slot de placa de vídeo também. Funcionaria. Ele permite. Mas já que já tem o adequado, eu vou usar o adequado. Tem N detalhes sobre dicas de como montar a sua placa-mãe, que eu vou passar, aí já são dicas de montagem, que eu vou passar no outro vídeo. Tá? Fica mais um vídeo aí falando sobre montagem de computadores e componentes. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas, das coisas que eu falei. Vão acompanhando essa série que eu vou falar bastante sobre peças de computador, dar algumas dicas, eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, deixem comentários, o comentário de vocês sempre é muito importante. Avaliem o vídeo e vamos trocar uma ideia aí. Muito grato por terem assistido, muito grato pela audiência mesmo. Beijão a todos, que a força esteja com vocês, até o próximo vídeo e valeu!